Eu sou Andressa Messias, sou médica, sou psicóloga e vim aqui num vídeo curtinho responder para vocês qual é a resposta do caso clínico que eu deixei ontem no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Deixei um caso clínico lá, pedi para os membros responderem o que eles achavam que seria o diagnóstico. Então, trata-se de uma paciente de 21 anos, estudante universitário que procurou o pronto-socorro com sensação de palpitação, de falta de ar, sudorese fria e tremores. Ela apresentava-se bastante nervosa e emocionalmente aflita. Conta que apresentou subitamente palpitações durante o treino de voleibol. Relata que esses episódios ocorreram outras vezes no último mês, 3 outras vezes no último mês, sempre começando com palpitações de início súbito. Por exemplo, quando ia visitar uma amiga, após uma briga com o namorado e na fila do banco. Relata que está passando por alguns problemas recentemente. No exame físico, a frequência cardíaca dela era de 120 batimentos, ou seja, tinha um ataque cardíaco ali mesmo. Era rítmica, sem outras alterações. Respostas. As opções que a gente teria seria ansiedade generalizada, transtorno de pânico, arritmia cardíaca, transtorno de somatização ou hipertireoidismo. A grande maioria respondeu ansiedade generalizada e a segunda opção mais marcada foi transtorno do pânico, como eu previa. Mas a resposta não é essa. Para começar, todos os sintomas que a paciente apresentou ali, desde as preocupações, a palpitação, aquele mal-estar que ela apresentou, cabem em todas as opções. Cabe na ansiedade generalizada, cabe no transtorno de pânico. Quem tem uma arritmia cardíaca sente algo parecido. Quem somatiza sente algo parecido. E quem tem hipertireoidismo pode ter exatamente os mesmos sintomas. Então, cabe em todas as opções. O que diferencia? Não é ansiedade generalizada, não num primeiro momento, porque para receber o diagnóstico de ansiedade generalizada, a paciente deve ter os sintomas, na maioria dos dias, por pelo menos 6 meses. E lembrando que esse é um dos critérios diagnósticos do DSM-5 que embasa a nossa prática médica. Um médico ele não pode oferecer um diagnóstico sem que os critérios sejam fechados, porque senão, gente, infelizmente é isso que acontece muitas vezes, é você receber um diagnóstico, receber um tratamento e às vezes você não tem aquele transtorno. Tá cheio de gente aí polimedicado sem ter necessariamente um transtorno. Esse é o caso que eu, Andressa, entraria com uma medicação talvez mais natural para acalmar, pelo menos até fechar alguns critérios importantes do DSM. Poderia, por exemplo, ser transtorno do pânico também? Poderia, não o transtorno em si, mas um ataque de pânico, talvez? Poderia, mas, gente, vamos lembrar que essa paciente foi no pronto-socorro, então tem algo que tem que chamar mais atenção, que é a possibilidade, que é um diagnóstico diferencial de ter arritmia cardíaca. Essa é a resposta. Um paciente que se apresenta no pronto-socorro com palpitação, com frequência cardíaca elevada, pode estar tendo sim uma arritmia cardíaca. E no pronto-socorro a gente nem precisa fazer o diagnóstico. O que a gente precisa fazer é descartar algo que possa levar a pessoa a óbito. Por exemplo, uma arritmia cardíaca. Ninguém morre subitamente de uma ansiedade generalizada, nem de um transtorno de pânico, nem somatizando e nem do hipertireoidismo, mas de arritmia cardíaca pode morrer. E eu sabia que a grande maioria ia errar, fiz de propósito essa questão, porque eu queria chamar atenção justamente para isso, para não acontecer o que infelizmente acontece, como essas reportagens que eu vou passar na sequência, que foram recentes. Quero chamar a atenção de vocês para algo importante. Se você é médico, se você é psicólogo ou se você é apenas um paciente que está suspeitando que tem ansiedade. Olha a importância de fazer uma avaliação adequada, porque às vezes essa paciente, por exemplo, pode ter uma arritmia cardíaca, tem que ser vista na hora, antes que tenha uma morte súbita. Pode ser que ela tenha só um hipertireoidismo e aí a correção se dá com outra medicação, não é com antidepressivo, e que pode mimetizar os mesmos sintomas.
quando um paciente chega para mim com queixas de ansiedade, a gente tem que obrigatoriamente descartar outras condições. Isso é uma avaliação correta. Eu vou trazer mais aprofundado para vocês o tema ansiedade numa aula, vou me programar para isso, mas hoje é só a resposta do caso clínico. Espero que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho com vocês.